Mundo semi-civilizado e semi-selvagem. Talvez todos pensem que o atual mundo civilizado seja o mais avançado. Entretanto, quando analisamos melhor, observamos que ele apresenta muitas falhas, conforme podemos constatar todos os dias através dos jornais, que estão repletos de artigos sobre criminosos e pessoas desafortunadas. Analisando com imparcialidade, verificamos que as coisas ruins são mais numerosas do que as boas. Pouco tempo atrás, por exemplo, um caso de corrupção se tornou um problema muito sério. Quando as autoridades começaram a investigar, houve tantos desdobramentos que nem podemos imaginar até onde se estenderão. Este caso é apenas a ponta de um iceberg. Se formos ver o mundo da política e da economia, de verdade, quantas pessoas íntegras encontraremos? Poderíamos arriscar-nos a dizer que nenhuma. Pensando melhor, o que nos surpreende é que as pessoas envolvidas são cultas, com ensino superior. Acredita-se que quando as pessoas possuem curso superior, elas se tornam cultas e sua inteligência se desenvolve de modo que os crimes tenderiam a diminuir. Entretanto, presenciando fatos como o que ora se nos apresenta, ficamos desapontados, só podendo dizer que tudo isso é realmente incompreensível. Portanto, creio que ninguém contestará o fato de chamar a era atual de semi-civilizada e semi-selvagem, conforme o título deste artigo. Então, o que fazer diante de tal situação? A solução do problema não é tão difícil, pelo contrário, é muito fácil. Conforme sempre tenho explicado, é preciso fomentar a educação espiritualista, fazendo as pessoas despertar da educação fundamentada no materialismo. Em termos mais claros, significa destruir o pensamento errôneo de que se deve acreditar somente nas coisas que apresentam uma forma e não acreditar naquelas que não a possuem. A única maneira de se conseguir isso é fazer com que seja reconhecida a existência de Deus através da força da religião. Quando isso for do conhecimento das classes dirigentes e estender-se até o povo, corrigir-se-á a inclinação errônea de que se podem cometer crimes, contanto que eles não cheguem ao conhecimento de ninguém. Assim, as pessoas não mais conseguirão cometer crimes e, consequentemente, formar-se-á um mundo em que se imperam o bem e a alegria. No entanto, parece que ninguém entende uma lógica tão simples e clara como esta. Visto que só se procura controlar o mal, criando leis rigorosas semelhantes a jaulas e redes. Isso, porém, é o mesmo que tratar os homens como se fossem animais, e é óbvio que esse método não surte resultados positivos. Ora, se não se consegue manter a ordem social nem mesmo com as malhas da lei, onde estaria a causa do problema? Esta parece ser facilmente notada, porém ninguém a percebe. A sociedade continua sendo uma coletividade constituída de seres meio humanos e meio animais. Assim está demasiadamente claro que já não é possível eliminar a característica animal do ser humano por meio da cultura materialista. A educação ministrada até hoje, como se pode ver pelos seus resultados, não é senão a evolução do método para encobrir essa característica. Dessa maneira, não podemos sequer imaginar quando se edificará uma sociedade verdadeiramente civilizada. Portanto, não há outro método eficiente para solucionar isso que não seja a eliminação da característica animal da alma do ser humano. Este é o papel da religião. É estranho, porém, que à medida que a pessoa vai recebendo formação de nível superior, mais despreza a religião. Por quê? Talvez esta seja a grande falha da civilização. A causa reside na característica animal existente no interior das pessoas, a qual se esquiva da religião. Ou seja, é porque o mal não gosta do bem. Daí podermos dizer que a educação da atualidade cria o mal intelectualizado. Todavia chegou a hora em que tal coisa não mais será permitida. Isso porque surgiu a nossa religião, que mostra de forma clara e palpável a existência de Deus. Talvez digam que seja impossível ocorrer algo tão maravilhoso,
mas na realidade não é. Pelo simples contato com a nossa religião, a pessoa compreende a existência de Deus. Isto é um milagre. A melhor prova do que dizemos são os ilimitados e surpreendentes milagres por nós manifestados. Isto mostra que Deus finalmente deu início ao seu grande plano de corrigir o desequilíbrio dessa civilização semi-civilizada e semi-selvagem, fazendo com que o materialismo e o espiritualismo caminhem juntos para a construção do verdadeiro mundo civilizado. Em 14 de abril de 1954. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.